Um crime cruel e com requintes de crueldade. No vídeo de hoje, eu trago para o canal um caso triste ocorrido com uma garota de apenas 16 anos. Um crime que chocou e comoveu toda uma nação. Antes do vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativando também as notificações. Se possível, compartilhe esse conteúdo em sua rede social. Dê um like no vídeo. Assim você também fortalece o canal nessa grande plataforma que é o YouTube. Participe nos comentários, dando a sua opinião sobre este caso. Bora pro vídeo. O assassinato cruel e a morte trágica de Christine Lee Sullivan. Christine Lee Sullivan tinha 16 anos e era estudante do ensino médio. Ela nasceu na cidade de Cebu, Filipinas, sudeste da Ásia. Morava com a mãe e era uma jovem bonita e alegre, e sonhava em ser comissária de bordo. Mas, infelizmente, seus sonhos foram interrompidos e sua vida precoce foi ceifada de forma cruel e trágica. Em 10 de março de 2019, Christine pediu permissão para sua mãe para ir à igreja, na qual frequentavam. A jovem era uma membra ativa da igreja local, onde ela fazia muitas atividades de bom grado. Sua mãe não teve a menor suspeita, pois era algo rotineiro da sua filha. Mal ela sabia que seria a última vez que veria sua filha com vida. Ela havia saído cedo de casa. As horas foram passando, até que sua mãe começou a estranhar que Christine ainda não havia voltado para casa. Preocupada com o paradeiro de sua filha, a sua mãe, de nome Lourdes Sullivan Pardillo, denunciou o desaparecimento da jovem à polícia. Na manhã seguinte, a polícia encontrou o corpo de uma mulher, que tinha traços semelhantes aos de Christine. Após a descoberta do corpo, fora confirmada que o mesmo era da jovem desaparecida. O corpo da jovem foi encontrado em um terreno baldio em Lapu-Lapu, região onde morava. Para desespero de sua mãe, Lourdes Sullivan, a polícia entrou em contato e confirmou que sua filha havia sido encontrada morta e de forma trágica. De acordo com a cena do crime, a jovem teve um fim macabro. Algumas fontes dizem que seu rosto foi esfolado até o crânio e que o assassino fizera isso com uma tesoura ou faca. E pesquisando mais a fundo sobre o caso, descobri que numa segunda perícia realizada, foi constatada que a jovem foi estuprada, estrangulada e esfaqueada várias vezes. Fontes dizem que foram cerca de 20 facadas e seu rosto foi escaldado com ácido, tendo sido expostos os ossos do crânio até o pescoço. Sua língua, esôfago e outros órgãos haviam sido retirados de seu corpo. Mas no exame mais detalhado, foi concluído que tal feito não havia sido cometido pelo assassino, e sim por um animal. Quando seu corpo foi descartado naquele terreno baldio, o exame também mostrou mordidas de roedores. Não aconselho a quem esteja assistindo esse vídeo, mas numa pesquisa rápida no Google, é possível ver várias fotos e imagens da garota morta e sem censura. Digo isso porque para pesquisar sobre o caso, consequentemente não poderia deixar de constatar essas imagens bárbaras. Após o assassinato da jovem, a população se revoltou e implorava às autoridades que achassem o culpado, para que o mesmo pagasse na prisão pelo ato cruel, horrendo e covarde cometido contra a jovem inocente. A investigação foi iniciada de imediato, com base em depoimentos de familiares e conhecidos, além de testemunhas que a viram momentos antes de Christine desaparecer. Imagens de segurança foram analisadas, onde Christine foi vista caminhando na rua na companhia de um homem. A polícia também analisou suas interações nas redes sociais, principalmente no Facebook, onde foram encontradas mensagens de um suspeito
se comunicando com a jovem. Mais tarde fora descoberta a identidade da pessoa que se comunicava com Christine via Facebook. Era um homem mais velho, que se passava por um jovem com idade compatível ao de Christine. A partir daí, a linha de investigação se consolidou, se direcionando a 3 suspeitos, que em momentos diferentes foram presos. Os suspeitos do crime foram Jonas Martel Bueno, de 32 anos, um ex-namorado de Christine, de 17 anos, e Renato Paiopan Lenes, de 43 anos. Jonas Bueno, de 32 anos, já era um criminoso conhecido pela justiça filipina. Ele foi preso uma semana após a morte de Christine, numa cidade próxima de onde a jovem morava. Contra ele, havia um mandado de prisão pendente, por ele ter assassinado em outubro de 2016 Joselito Benites Lumen, de acordo com informações, numa entrevista pelo diretor regional do Departamento Nacional de Investigação. Além de ter em sua ficha criminal a acusação da morte de Trinidad Putacan, um agricultor de 62 anos. Esse crime tinha sido ocorrido em 13 de janeiro de 2019, 2 meses antes da morte de Christine Sullivan. Ele também já havia cumprido pena anos antes por roubo. Também era acusado em fazer parte do Novo Exército Popular, um grupo revolucionário comunista no país, e membro de um culto religioso que exigia o canibalismo. As suspeitas de Jonas estar ligado ao assassinato da garota se devia ao fato das semelhanças em que os corpos foram encontrados. De igual modo, tanto o de Christine como do agricultor Trinidad Putacan, que tiveram da mesma maneira seus rostos esfolados. Mais tarde foi revelado que, apesar da semelhança dos crimes, Jonas não poderia ter envolvimento com a morte de Christine, pois na época ele estava na cidade de Davao, a quilômetros de distância de Lapu-Lapu, onde o crime ocorreu. A investigação prosseguiu, tomando rumos diferentes, surgindo novas teorias que foram levantadas pela polícia, que já estava sendo cobrada pela população, comovida e revoltada pelo alto nível de crueldade cometida contra a jovem Christine. Porém, teorias essas logo descartadas. O crime bárbaro precisava ser solucionado, e conforme o avanço das investigações, pautado em depoimentos de testemunhas que a viram momentos antes da jovem desaparecer, e de acordo com imagens de segurança, um jovem de 17 anos, que teve seu nome e imagem preservados pela mídia que cobriu o caso, foi considerado o novo suspeito responsável pela morte da menina. Com base concluída nas investigações, de acordo com a polícia, a jovem Christine foi vista pela última vez na companhia de seu ex-namorado. Nas imagens de segurança do vídeo, era possível ver a jovem caminhando na rua ao lado do rapaz de 17 anos, num local próximo ao terreno baldio, onde o corpo da jovem foi descartado e posteriormente encontrado. Assim sendo, o rapaz foi preso poucos dias após o crime, tendo supostamente confessado o crime, conforme os agentes da lei e nas matérias apontadas sobre o caso. O jovem possivelmente matou Christine, alimentado por uma forte fúria em razão do ciúme que o mesmo mantinha pela garota, descontente e insatisfeito com o término do relacionamento. Esta era a suposta razão pelo ato criminoso cometido contra Christine Sullivan. Em matérias televisivas publicadas sobre o caso, autoridades responsáveis pela investigação deram diversos detalhes que incriminavam o rapaz, como, por exemplo, de que o suspeito havia feito uma conta fake no Facebook se passando pelo novo pretendente da garota, e que o mesmo havia marcado um encontro com Christine próximo da igreja que ela frequentava e realizava algumas atividades. Em uma filmagem exibida pelas autoridades, Christine demonstra estar discutindo com o suspeito, que claramente se mostra insatisfeito pela separação do casal, e igualmente frustrado, pois Christine reagiu de forma negativa. Afinal, ela esperava conhecer realmente seu novo pretendente virtual,
e se decepcionara ao concluir que o rapaz, na verdade, era o seu ex. Porém, na mesma filmagem mostra Christine voluntariamente acompanhando o rapaz. Apesar da confissão do jovem e das imagens, a mãe do garoto contestou fortemente a acusação, afirmando que o jovem estava em casa na noite do assassinato. Ela também insinuou que seu filho foi preso porque algumas pessoas estavam interessadas em ganhar a recompensa, que era um alto valor em dinheiro, oferecida pelas autoridades, para quem apontasse o responsável pelo crime. Mesmo com o caso praticamente solucionado, as autoridades tiveram prudência, afirmando que o caso ainda seguia sob investigação, pois havia mais um suspeito que estava ainda foragido. A mãe de Christine, Lourdes Chilavan, em entrevistas, afirmava convicta que o ex-namorado era realmente o assassino de sua filha, apesar de não ter tido conhecimento desse suposto relacionamento do jovem com Christine. Ela também afirmou que a filha nunca comentou sobre esse rapaz e que, na visão dela como mãe, o ex-namorado não poderia ter realizado sozinho o assassinato. Porém, a história não acabou por aqui. Ainda tem mais. No dia do sepultamento de Christine, que aconteceu 2 semanas após o crime, o tal suspeito menor de idade foi solto, conforme nota do Ministério Público da cidade de Lapu-Lapu. A soltura do rapaz aconteceu porque alguns dos procedimentos legais haviam sido infringidos a respeito de sua detenção. Foi constatado também que o rapaz voltou atrás de sua confissão e se declarou inocente. Após uma investigação mais aprofundada, completando exatamente 1 mês desde a descoberta do corpo sem vida de Christine, outro suspeito foi apresentado pela Polícia Nacional das Filipinas, que anunciou através do chefe de polícia, o Sr. Oscar Albayade, que o crime havia sido solucionado com a prisão de seu assassino, Renato Paiopan Lenes, de 43 anos, como o real culpado. Este homem voluntariamente se declarou culpado após fazer uma confissão extrajudicial e, de acordo com ele, fizera a confissão porque era assombrado por sua consciência, que o atormentava. Para a polícia, o suspeito ainda deu detalhes do motivo pelo crime e o método que ele utilizou para matar Christine. Segundo suas palavras, ele disse que criou uma conta no Facebook para atrair a menina, fingindo ser um jovem adolescente. Então, a partir desse relacionamento virtual, os dois marcaram um encontro para se conhecerem pessoalmente nas proximidades da igreja, onde a jovem congregava. Na ocasião, o homem se passou por um motorista do suposto amigo que ela conhecera virtualmente pelo Facebook. Isso convenceu a garota de acompanhar Renato. O término desse encontro fatídico mais tarde foi revelado com a descoberta do corpo da jovem Christine, que foi encontrada morta, seminua, num terreno baldio, com várias marcas de um objeto cortante. Foram cerca de 20 facadas. Ela foi amordaçada, estrangulada e estuprada, de acordo com a autópsia no corpo da vítima. Um exame final realizado com mais detalhes foi concluído que, na verdade, a jovem teve seu rosto escaldado com ácido. Na visão do assassino, esse ato cruel era para que o corpo não fosse reconhecido. Exames comprovaram que a jovem teve o rosto desfigurado com ácido, quando já estava morta. Também foi comprovado que no corpo havia sido arrancada sua língua, esôfago e outros órgãos, possivelmente por um animal. No corpo também haviam mordidas de roedores. Ainda foi dito que Renato era obcecado pela garota. No histórico em seu computador, foi revelado que ele pesquisara o método usado no homicídio. Para os oficiais da lei, o criminoso agiu sob influência de drogas pesadas, e na casa dele foram encontradas evidências que ligavam ele ao crime, como uma tesoura ensanguentada e suas camisas com sangue. A perícia realizada no local e nos itens confirmou a confissão de Renato Lenes. Outro detalhe importante das investigações a ser citado neste vídeo envolvia o tal perfil falso no Facebook, além do histórico das conversas que ele mantinha com a vítima. A polícia ainda acrescentou que essa investigação
era independente da outra que já foi citado neste vídeo, que estava focada na participação do seu ex-namorado. O sepultamento de Christine Liz Sullivan aconteceu quase 2 semanas após sua morte trágica, num sábado à tarde, em 23 de março de 2019. De acordo com informações, pelo menos 1.000 pessoas estiveram presentes. Diversos funcionários públicos e autoridades locais estiveram na cerimônia. A exemplo da prefeita de Lapu-Lapu, a senhora Paz Radhaza, dentre outras figuras importantes. Foram disponibilizados 25 veículos públicos para transportar as pessoas que acompanharam o serviço fúnebre. Uma cena forte que constrangeu a todos foi o desespero de ver a mãe, a senhora Lourdes Sullivan, que chegou a desmaiar ao ver a filha no caixão aberto, com o rosto atado com faixas, numa tentativa inútil de esconder ou amenizar o aspecto horrendo que ganhara aquela jovem morta covarde e cruelmente, que outrora era bonita e atraente. Imagine o desespero daquela amargurada mãe, ao ver sua filha ali, naquele estado totalmente irreconhecível, morta de maneira cruel, deitada naquele caixão, com seu rosto desfigurado e enrolado apenas com um pano branco. A mãe, triste e desolada, aquela mãe que cuidou com tanto empenho e carinho de sua filha, sem nunca imaginar, nem em seu pior dos pesadelos, tamanha crueldade, de que um dia um ser maligno cruzaria o caminho de sua filha e a tirasse de seu convívio, repentinamente, de forma abrupta e cruel. Em 24 de maio de 2020, Renato Lenas, criminoso confesso de um dos crimes mais horrendos ocorrido nas Filipinas, cometeu suicídio por enforcamento, na cela onde era aprisionado. O Ministério Público afirmou que quando um acusado morre, sua responsabilidade criminal se extingue, não sendo possível prosseguir com a acusação. Nas Filipinas, a pena de morte não existe mais, porém, muitos são a favor de que essa lei retorne ao país. Eu sou o J. Júnior, do canal Que Mundo é Esse?